Bem-vindos ao Centro de Estudos Tributários da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nosso convidado de hoje é o professor Daniel Mitidiero, que desde já agradeço por ter aceito o convite. Solicito à colega Melanie Shevchik, coordenadora adjunta, a leitura do currículo e a indicação do tema que o nosso convidado apresentará. Colega Melanie, por favor. Muito obrigada, professor Igor. Bom, o professor Daniel Mitidiero é professor associado de Direito Processual Civil nos cursos de graduação, mestrado e doutorado da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul desde 2011. É pós-doutor em Direito pela Università degli Studi di Pavia, na Itália, doutor em Direito pela URGS, membro da International Association of Procedural Law, no Instituto Ibero-Americano de Direito Processal, da Associazione Italiana fra gli Studiosi del Processo Civile, da Associação Argentina de Direito Processal, da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional e do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Autor de vários livros e ensaios publicados no Brasil e no exterior, vencedor do Prêmio Jabuti em 2009 e em 2017 e advogado. Na entrevista de hoje, o professor Daniel Mitidiero vai falar sobre superação para frente e modulação de efeitos. Mas antes, vamos relatar um pouco sobre a sua vida acadêmica, sua trajetória na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e suas publicações mais recentes. Professor Igor? Bem-vindo, professor Daniel. É um prazer recebê-lo no Centro de Estudos Tributários. Muito obrigado, professor Igor, Melanie, coordenadora adjunto desse projeto maravilhoso que é o Centro de Estudos Tributários da nossa Faculdade de Direito. Eu quero dizer que é uma grande alegria para mim poder participar desse centro, conversando um pouquinho sobre a minha vida, sobre a trajetória dentro do campo do direito e sobre um pouco das coisas que eu estudo, que eu escrevo e de que modo eu tenho procurado pensar um pouco nas soluções para o nosso direito, para o processo civil, para o campo do direito constitucional, também um pouquinho para o direito tributário, que acaba aproveitando algumas das discussões. Enfim, dizer que é uma grande alegria estar aqui com vocês e parabenizá-los, fundamentalmente, por essa iniciativa maravilhosa. Alegria nossa em recebê-lo, professor Daniel, e obrigado pelas palavras. E podemos aproveitar falando da sua carreira na URGS. Assim, algumas palavras, o ano que o senhor ingressou na URGS, a sua banca, enfim, uma consideração introdutória da sua vida na URGS, por favor. Bom, vamos lá. Eu vou começar um pouquinho antes, porque eu não tenho muito perfil assim de um professor associado de Direito Processual Civil da URGS, né? Os meus amigos de infância, meus amigos de adolescência, na verdade, até ficam um pouco desconfiados de que hoje eu sou professor e sou escritor e tenho livros publicados, porque, de fato, esse não era meu perfil. Eu, na verdade, quando era estudante de ensino médio, né, quando eu estava no segundo grau, que na época que eu estava no ensino médio era chamado de segundo grau, eu realmente não gostava de estudar. Eu basicamente gostava de estudar um pouco português, história, literatura, e todo o resto eu era realmente uma nulidade. Eu gostava de tocar guitarra com meus amigos. Eu tinha uma banda quando eu tinha 16, 17 anos, e aquele, enfim, era o que eu gostava de fazer. Então, quando eu fui fazer o vestibular, eu realmente não tinha menor condição de entrar na URGS. Embora eu tenha feito o vestibular para a URGS, não passei, naturalmente, nem fiz cursinho à época, eu acabei fazendo o vestibular para a URGS e para a UBRA só. Eu nem tentei entrar na PUC, porque eu acho que eu também não ia entrar. E aí fui estudar na UBRA, acabei passando de suplente no vestibular, se vocês verem bem o retrato do artista enquanto jovem. E quando eu comecei a estudar direito, acho que esse é um ponto legal até de compartilhar com todo mundo, eu realmente achei uma coisa que eu gostava de estudar e que eu tinha curiosidade de estudar. E aí comecei a estudar,
direito, encontrei o direito processual e aí, enfim, acabei me encantando. Quando saí da faculdade, em 2002, eu me formei, eu não sabia ainda muito bem o que eu queria fazer da vida, né? Não sabia se eu queria fazer concurso, meu pai era juiz, e era um caminho possível. Não sabia se eu, enfim, se eu podia advogar, se advogar era uma opção válida, e muito menos passou pela minha cabeça ser professor ou autor de livros. Na verdade, o que aconteceu foi que um amigo meu, o Hermes Zanetti Júnior, que acho que foi, ele era contemporâneo lá, depois, a época, não sei se chegou a ser teu contemporâneo, Igor, no mestrado, mas o Hermes Zanetti Júnior hoje é professor da Federal do Espírito Santo. Desculpe interrompê-lo. Foi meu colega, cursava doutorado, eu acho que ele fazia doutorado já na época, ou mestrado, é isso aí? É, isso aí. O Zanetti, queridíssimo amigo, era orientando do professor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, queridíssimo, que veio a se tornar um queridíssimo amigo meu. Disse, Daniel, por que tu não tenta fazer mestrado, né, já que tu gosta de processo e gosta de estudar? Eu disse, olha, eu adoraria fazer mestrado, mas eu não conheço ninguém, não sei como é que funciona, e também não tenho grana para me inscrever no processo seletivo. Aí o Zanetti, realmente era um tempo mais duro. Aí o Zanetti foi lá e me inscreveu no processo seletivo, né? Eu sempre conto isso quando eu tenho oportunidade. E aí eu fui fazer a prova, naquela altura, no ano de 2003, e aí fui aprovado no mestrado, né? Foi super bacana, fui aprovado na seleção do mestrado, e em 2004 comecei a fazer o mestrado, né? Com o professor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, né? Um dos gigantes do processo civil brasileiro. Nesse ano eu já tinha um livro publicado, porque eu, enfim, comecei a escrever em 2003. E, enfim, aí me apaixonei assim pela vida acadêmica. Achei que aquilo era uma coisa que realmente poderia me dar camisa, vamos colocar assim, né? Eu poderia, de algum modo, enfim, seguir estudando, porque era uma coisa que eu gostava de fazer. Então, fundamentalmente, eu entrei na URGS em 2004 para cursar o mestrado. No final de 2004, 2005, eu converti meu mestrado em doutorado, porque eu já estava com uma dissertação pronta, né, no final do ano, e tinha uma hipótese de tese, tinha livros publicados, então o professor Carlos Alberto sugeriu a conversão do mestrado em doutorado. E aí acabei defendendo a minha tese em 2007, uma tese sobre colaboração no processo civil, que depois, em 2015, veio a se tornar uma das grandes normas fundamentais do Código. A época que eu escrevi sobre esse tema, pouquíssimas pessoas tratavam desse tema. O professor Carlos Alberto tinha um ensaio sobre esse tema, havia um ou outro ensaio no Brasil, mas realmente nenhum livro publicado. Então, em 2007, eu defendi minha tese de doutorado na URGS, a banca, o professor Carlos Alberto presidindo, contava ainda com 3 professores lá da faculdade, o professor Eduardo Furtado Fabrício, que era já aposentado na época, o professor José Tessainer, que também era aposentado na época, o professor Ovídio Batista da Silva, também professor titular da faculdade, também aposentado na época, e o professor José Rogério Cruz Itucci, da Universidade de São Paulo, e o professor Fred Dias Júnior, que então era também um jovem, recém-doutor, professor da Universidade Federal da Bahia. Isso em 2007. E aí eu fiquei um tempo sem dar aula lá na faculdade, eu era assistente do Carlos Alberto, depois eu fui professor substituto nesse meio tempo, né, fiz aqueles concursos para professor substituto, e em 2008, quando eu, então, primeiro ano que eu estou sem vínculo com a URGS, o professor Carlos Alberto me convida para participar como professor colaborador no mestrado e doutorado, só que nesse meio tempo a PUC me convida para ser professor lá no mestrado e doutorado, e aí eu começo a dar aula na PUC em 2009, fico na PUC em 2009 e 2010, e no final de 2010 eu faço concurso para professor adjunto, né, de Direito Processual Civil na nossa faculdade. A banca foi o professor José Tessainer como presidente, e como examinadores externos, o professor José Rogério Cruz Itucci, mais uma vez ele aparece aí na minha vida, professor da Universidade de São Paulo, e o professor Humberto Teodoro Júnior, da Federal de Minas Gerais, né? O clássico professor Humberto Teodoro Júnior. Então, eu entrei na URGS assim, como professor efetivo, né? No ano de 2011, eu tomei
posse como professor no dia 14 de março de 2011. Esse ano fez 10 anos que eu sou professor lá da faculdade. Muito bem, professor. Uma trajetória diferenciada, belíssima, de comprovação de revelação de uma vocação importante, bonita e profícua tem sido através das suas publicações. E eu aproveitaria, antes de passar a palavra para a Melanie, eu perguntaria as suas principais influências. Quais são, por favor? Oi, Igor, essa é uma boa pergunta também. Eu tenho a sorte, né? Eu sempre digo que eu tenho vários mestres, né? E eu acho que é muito importante a gente ter vários mestres, pessoas com as quais a gente aprendeu e aprende coisas, pessoas que de algum modo apareceram nas nossas vidas, que a gente encontrou e acabaram nos levando por um caminho que então a gente não divisava até então. Eu comecei a estudar processo civil muito influenciado pelas obras do Pontes de Miranda e do professor Ovídio Batista da Silva, muito influenciado. Isso já na época de graduação. Eu lembro que eu peguei os comentários ao Código de Processo Civil do Pontes de Miranda, li praticamente todos os 17 tomos, aquilo realmente me brilhava os olhos, eu achava muito legal, e via no Ovídio uma sistematização, um desenvolvimento e uma clara influência dos estudos do Pontes, para além, é claro, depois que o professor Ovídio se revelou um filósofo do processo, com algumas publicações como Jurisdição e Execução e Processo e Ideologia. Então, a minha primeira grande influência tem esse bloco, né, Pontes e Ovídio, que é uma influência enorme, assim, dos processualistas da minha geração e especificamente do sul do país. A segunda grande influência que eu tive foi o professor Carlos Alberto. O professor Carlos Alberto, que foi meu orientador no mestrado, no doutorado, nos deixou cedo, em 2013, foi um grande amigo meu e fez com que eu pensasse sobre muitos temas que eu não havia pensado antes, né? Eu costumo dizer, assim, olhando para trás hoje, né, o meu colaboração, que é a minha tese, tenta responder um dos problemas que ele se colocou no do formalismo, que foi a tese dele de 97, que é da organização, um equilíbrio justo, né, entre as posições do juiz e das partes no processo. Foi assim, a minha segunda grande influência foi o professor Carlos Alberto, que me chamou a atenção para vários aspectos do estudo do processo, especialmente o seu caráter cultural, o marco constitucional no seu estudo. Depois, eu ainda tive a sorte de encontrar o professor Luiz Guilherme Marinoni, da Federal do Paraná, que é também um dos gigantes do processo civil brasileiro, e que hoje, inclusive, é meu sócio na advocacia, a gente escreve juntos também, assim como eu escrevi com o professor Carlos Alberto, um curso de processo civil no Código de 73, e o Marinoni, enfim, me abriu os olhos para muitos temas, né? O tema da tutela dos direitos, que é um tema que eu desenvolvo nos meus livros, o tema do precedente foi um tema que eu fui bastante influenciado também pelo Marinoni, e tenha desenvolvido a partir dele algumas noções. Então, Marinoni foi assim um terceiro grande encontro da minha vida. E depois aparecem duas outras personagens que também foram importantes nesse mesmo caldo, né, de fazer uma quebra e uma ligação mais efetiva do processo civil com a teoria do direito, que foi o professor Michele Tarufo, com quem eu fiz meu pós-doutorado lá em Pavia em 2013, e que nos deixou recentemente em 2020, também um enorme processualista, com quem eu também tive a oportunidade de escrever um livro, né, sobre a justiça civil da Itália ao Brasil, de 700 a hoje, e o professor Humberto Ávila, que era professor de Direito Tributário da nossa faculdade, hoje da USP, e embora não tenha me influenciado no tributário, porque eu não sou um tributarista, eu não tive essa luz de ser tributarista, né? Mas me influenciou pelos estudos relativos à teoria do direito, e especificamente a teoria da interpretação. E eu acabei colocando tudo isso, né, no liquidificador, e acabaram saindo assim os meus últimos livros, que tem mais uma pegada de processo civil, direito constitucional,
e teoria do direito. Essas são minhas principais influências, são os principais autores que, de fato, marcaram assim, a minha trajetória e, de algum modo, eu acho que dá para ver bem a influência deles nos meus livros, inclusive no estilo que eu acabei desenvolvendo de escrever. Perfeitamente. E, a propósito, o senhor citou o professor Tarufo, o senhor trouxe ele a Porto Alegre, na nossa Faculdade de Direito, né? O senhor poderia nos dar algumas informações sobre essa experiência? Acho que ele veio mais de uma vez, inclusive. Veio. Por favor. Igor, o professor Tarufo adorava o Brasil, né? Em primeiro lugar, acho que é preciso dizer isso. Ele gostava muito da América Latina e gostava muito do Brasil, a ponto dele ter uma casa aqui no Brasil. Tinha uma casa em Fortaleza, né? Que ele fugia do frio do frio do norte da Itália, ele vinha passar aquele período aqui em Fortaleza. E ele veio várias vezes a Porto Alegre, veio 3, 4 vezes a Porto Alegre, a nosso convite, a nossa faculdade especificamente, deu um mini curso sobre processo civil comparado, que eu documentei as lições que ele deu lá na faculdade, acabei traduzindo e fazendo um livro chamado Processo Civil Comparado, Ensaios, né, que saiu, acho que em 2013, se eu não me engano, pela Marcel Pons. Depois ele veio em 2 outras oportunidades, discutir o tema das Cortes Supremas, da motivação das decisões, que era um dos seus grandes temas, né, a tese do professor Michele Tarufo para ser professor lá na Itália foi sobre la motivazione della sentenza civile, de 75. Eu inclusive, traduzi junto com o Vitor e com o Rafael, 2 amigos meus, mas ex-orientandos. Essa obra foi publicada em 2015 aqui no Brasil, mas foi uma oportunidade muito bacana, assim, ele gostava muito da nossa faculdade, gostava do espírito da faculdade, ele deu palestras no Salão Nobre lá da faculdade, deu um mini curso no Panteon, a comunidade acadêmica toda se envolveu muito, os demais professores de processo civil do nosso departamento, o professor Sérgio Matos, o professor Klaus Koplin, o professor Dyson Flack, o professor Adriano ainda não estava no nosso departamento, mas o professor Eduardo Scarparo, todos esses professores acabaram se envolvendo nessas atividades, compareceram às atividades, nós mobilizamos as nossas co-irmãs, né, a PUC veio a URGS e pudemos dividir assim esse momento, que foi um momento realmente muito importante de pensar o processo civil numa perspectiva comparada. Assim, o Marco Jobim já estava lá na PUC, o Reichel também estava lá na PUC, que também era egresso do nosso programa e da nossa faculdade. Então, a gente conseguiu ter um movimento muito interessante com o professor Michele Tarufo aqui, né? Eu me lembro que teve uma oportunidade que ele veio, que veio junto também o Miguel Teixeira de Souza, da Universidade de Lisboa, veio a professora Ada Pellegrini Grinover, e veio também a professora Teresa Rudalvin, né? Nós temos uma foto na sala dos professores, inclusive, que esses dias a Teresa Rudalvin, postou no Instagram. Enfim, são lembranças muito, muito bonitas, assim. A gente realmente conseguiu criar um ambiente de debate interessante, né, sobre o processo civil. Além do Tarufo, eu também lembro que veio à nossa faculdade o professor Louis Cadier, da Universidade da Sorbonne, Paris 1, um queridíssimo amigo, quando ele era presidente da Associação Internacional de Direito Processual, né? Ele veio à Faculdade de Direito da URGS 2 vezes, né? Inclusive, nós também documentamos as conferências do professor Cadier num livro chamado 6 lições brasileiras sobre o processo civil francês, sobre o sistema de justiça civil francês, né, com traduções de alunos da faculdade, dentre eles da Luciana Robles de Almeida, que é minha orientanda hoje no doutorado. E, enfim, nós conseguimos ter um ambiente de excelente trabalho na nossa faculdade, com todos os professores apoiando, todos os alunos e alunas levando adiante essa ideia de tornar a Faculdade de Direito da URGS um locus, né, de pesquisa e de tráfego internacional de pessoas, assim, o bom tráfego, não um tráfico, né, um tráfego internacional de pessoas interessantes. O professor Eduardo Oteiza, por exemplo, da Universidade de La Plata, na Argentina, que hoje é o atual presidente da Associação Internacional, esteve conosco várias vezes na nossa faculdade. Enfim, eu acho que a gente tem uma experiência
muito significativa no processo civil na nossa faculdade, que naturalmente vem do fato de que nós cultivamos uma tradição de processo civil muito grande, né? Já vem lá o professor Galeão Lacerda, o professor Carlos Alberto, o professor Ovídio, né? O professor Adroaldo, o professor Tessainer, o professor Teori Zavascki, pessoas que cultivaram e mantiveram esse interesse pelo processo civil que hoje a gente tenta, né, lá no departamento, levar adiante. Excelentes informações, professor. Vamos ver agora, ouvir a colega Melanie, por favor, as suas considerações, por gentileza. Obrigada, professor Igor, professor Daniel. Antes de mais nada, muito obrigada por dividir conosco um pouco da sua trajetória. Tenho certeza que ela vai inspirar a nossa audiência, até mesmo pessoas que talvez nunca tenham pensado em seguir a carreira acadêmica, que ainda não tenham descoberto essa vocação. Então, o senhor pode servir de modelo. Bom, existem obras suas que tratam de alguns temas típicos da dogmática processual, como, por exemplo, colaboração no processo civil e a antecipação da tutela. Já outras acabam tratando de temas mais próprios de outras áreas, como Cortes Superiores e o Cortes Supremas e o Precedentes. Como se deu o desenvolvimento do seu interesse por essas outras áreas? Boa, Melanie. Obrigado. Bom, Melanie, mais uma vez, muito obrigado, né, pela participação. Eu não sei se modelo, Melanie, mas eu diria que se de algum modo eu puder atrair o interesse de dizer que é possível, né? É possível a gente transformar a própria vida. Eu acho que isso que é legal. A gente ter curiosidade de transformar a própria vida, eu já vou ficar muito, muito feliz. Eu acho que você pegou bem o ponto, né? Essas 4 obras demonstram, de fato, um turning point na minha vida. E esse turning point na minha vida fica espelhado nas minhas influências, né? O livro sobre colaboração é um livro que eu devo claramente às ideias do professor Carlos Alberto, que era um processualista civil, né? Embora interessado em direito constitucional, era um processualista civil. Era um autor de dogmática, né? O Antecipação de Tutela é uma obra que eu devo essencialmente ao professor Ovídio Batista e à primeira fase dos estudos do Marinoni, que também se destacaram no estudo da antecipação de tutela. O professor Galeão Lacerda, o professor Carlos Alberto também estudaram muito o tema da tutela cautelar, mas esse livro é um livro que dialoga mais de perto com as ideias do Ovídio e as ideias do Marinoni, e não é por acaso, o Colaboração é um livro dedicado ao professor Carlos Alberto. E o Antecipação de Tutela é um livro dedicado ao professor Ovídio e ao professor Marinoni. Só que, num determinado momento, eu comecei a atentar mais para o fato que, por debaixo da dogmática, existem questões propedêuticas, existem questões que definem o modo pelo qual a gente enxerga a dogmática, o modo pelo qual os institutos, as instituições vão se moldando. E isso teve assim, uma altura, né? O primeiro passo ocorreu quando eu li o Precedentes do Marinoni, Precedentes Obrigatórios, publicados em 2010. Foi uma sacudida, assim, para alguns temas que eu achava relevantes, e o convívio com o Humberto, com o professor Humberto Ávila, né, no mestrado e doutorado. A gente chegou a dar uma cadeira juntos na nossa faculdade sobre interpretação e aplicação do direito. Então, colocando tudo isso, né, junto, acabou que eu fiquei interessado em explorar um pouquinho mais alguns temas que não tinham ainda uma abertura nos meus livros, né? E o primeiro deles foi o tema das Cortes Supremas, né? E aí eu procurei o professor Tarufo, que era uma das grandes referências quando a gente fala em Cortes Supremas e quando analisa o processo civil na perspectiva da teoria do direito. O primeiro nome que a gente lembra é o professor Tarufo, que de fato fez essa mudança lá na década de 70, já na Itália, e eu fui estudar com ele lá na Itália, lá em Pavia, em 2013, e aí gerou esse livro de Cortes Supremas. E quando aparece esse livro de Cortes Supremas, eu, obviamente, me dou conta que a tarefa estava recém começando. Na verdade, o Cortes Supremas é um dos vagões do trem, né? Pode ver que os livros posteriores acabam se conectando com o Cortes Supremas, porque em 2013 aparece o Cortes Supremas, em 2016
aparece o precedentes. Depois eu acabo me ocupando de 2 instrumentos ligados às Cortes Supremas e aos precedentes que precisavam ser revistos na dogmática, que é o instrumento da ação rescisória, que é um livro que sai em 2017 com o Marinoni, e do recurso especial e recurso extraordinário, que é um livro que sai em 2019, também com o Marinoni, que também é fruto muito da nossa atividade como advogados. Então era preciso ver ação rescisória, recurso especial, recurso extraordinário, por essas novas lentes, né, das teorias das cortes e dos precedentes. Aí depois aparece o livro com o Tarufo, de 2018, que é um livro que não tem a ver com esses, não está no mesmo trilho, né, é um outro trilho, mas depois aparece o livro sobre a reclamação nas Cortes Supremas e o livro da superação para frente e modulação de efeitos em 2021, né, reclamação em 2020 e o superação em 2021. Então, o Cortes Supremas, ele de fato faz com que eu tenha um turning point, né? Eu começo a me preocupar com outros temas que não são temas meramente dogmáticos, meramente ligados ao campo do processo civil, e começo a propor um modo diferente de ver esses problemas. E tem um ponto, Melanie, que eu acho que também vale a pena ressaltar, que é como a academia precisa se preocupar com problemas práticos e de como a academia deve estar atenta a escrever de modo claro, de modo conciso, a ponto de efetivamente se comunicar, né, com a sociedade civil. O Cortes Supremas é um livro de 100 páginas, tá? Um livro de 100 e poucas páginas, o Precedentes também. E é um livro que acaba, se a gente for fazer uma pesquisa, por exemplo, no site do Supremo e do STJ, é um livro que aparece nos principais casos decididos pelo Supremo e pela STJ, quando o Supremo e o STJ passam a se afirmar como cortes de precedentes, como cortes de interpretação, quando começam a utilizar essas técnicas. Eu desconfio, né, que isso se deve mais ao tamanho dos livros curtos, claros, concisos, do que propriamente a um mérito maior que eles tenham, porque eles capturam o espírito de um tempo, né, e mostram que a gente precisava mudar mesmo a maneira pela qual as instituições e os institutos dogmáticos eram lidos, porque a gente tinha uma mudança na teoria do direito e era preciso condensar isso sem que a pessoa perdesse um ano lendo, né? Então, dava para ler no final de semana esses livros curtos. Então, eu acho que a gente tem um compromisso enquanto acadêmicos em produzir um material sério, né? Pensar ideias sérias e comunicá-las de maneira mais clara possível, para que com isso a gente consiga transformar de algum modo a realidade. Professor, e como o senhor comentou a respeito das suas publicações estarem relacionadas a esses temas, as suas publicações estarem, assim, digamos, encadeados, ano passado você escreveu 2 monografias, o Reclamação nas Cortes Supremas e o Superação para Frente e Modulação de Efeitos, mas também escreveu um livro didático, o Processo Civil. Entre as 2 primeiras há uma clara ligação, mas essa última, o que o senhor poderia falar para nós a respeito dela? Pois é, Melanie. Isso, na verdade, foi o seguinte. O processo civil foi uma declaração solene de saudades da sala de aula, né? O processo civil, na verdade, é uma declaração solene de saudades dos meus alunos, das minhas alunas e da minha rotina na faculdade de Direito, né? Por quê? O que aconteceu? Como você sabe, você iniciou o mestrado no ano passado, a gente, enfim, se acostuma com a sala de aula, a gente tem a sala de aula como nosso ambiente, né? Não só de trabalho, mas como ambiente de vida, que a gente encontra os colegas, toma cafezinho, encontra as pessoas, fala sobre projetos, às vezes fala de uma maneira mais informal. E aí, no ano passado, a gente começou o ano, deu uma semana de aula, deu 2 semanas de aula e parou, né? A gente não tinha mais aula para dar, não tinha mais colegas para ver, não tinha mais alunos e alunas para trocar ideia, não tinha mais nada, né? E a nossa faculdade, a nossa universidade, que nem foi a faculdade, foi a nossa universidade, acabou tendo assim uma parada maior, porque era preciso pensar em soluções universais de acesso, né? E a gente ficou lá de março a agosto sem dar aula. A verdade foi essa. O que aconteceu? No início, eu fiquei com vontade de continuar me comunicando com os meus alunos, né, com as minhas alunas.
Então, eu pensei assim em mandar pequenos vídeos, aí logo foi vedada a ideia de mandar pequenos vídeos, porque tu não poderia obrigar as pessoas a ver, então não tinha como aferir, enfim, o comprometimento, né, dos professores, dos alunos e alunas com tudo isso. Aí eu comecei a mandar textos meus, né, para os alunos mediante o SAV, Sala de Aula Virtual. Só que lendo os textos, Melanie e Igor, eu percebi que os textos não refletiam as minhas aulas, né? Os textos não representavam o bate-papo que representava a sala de aula, né? Não tinha aquela linguagem informal, não tinha o eu, não tinha aquela coisa da gente tentar, de algum modo, né, falar com o aluno e com a aluna em primeira pessoa, não tinha, enfim, não tinha as histórias que a gente conta, como essa, algumas que eu contei agora, enfim, não tinha nada disso. E eu pensei assim, quer saber? Eu vou escrever um livro diferente. Eu vou escrever um livro em primeira pessoa, um livro que de algum modo se aproxime muito das minhas aulas, um livro com desenhos, enfim, vamos fazer uma coisa diferente. Aí liguei para minha editora, para a RT, Revista dos Tribunais, para a Ju, que é a CEO, né, da editora. Eu disse, olha, Ju, o negócio é o seguinte, eu sei que eu tenho o curso de processo civil, sei que tem o manual, né, com o Marinoni e com o Sérgio, mas eu quero escrever um livro diferente. Eu quero escrever um livro curto, não sei ainda quantas páginas, no final deu 300, 400 páginas, que mais ou menos trate de todo o panorama do processo civil, né, que eu espero fazer. Quero escrever em primeira pessoa, quero escrever de uma maneira o mais informal possível e leve. Até nessa época estava estourando aquele samba do Silva com a Ludmilla, né, do Pôr do Sol na Praia, que tem um verso que diz assim, coisas do coração são como essa ladeira. Para conseguir subir, tem que ser leve sim, o amor te estende a mão. Eu comecei a pensar que as coisas do direito também tem que ser assim, tem que ser um pouco mais leve, né? E aí eu falei isso para a Ju, e a Ju disse assim, bah, Daniel, ótimo, quem sabe tu também inclui visual law no livro, né? Que é uma técnica nova que a gente está testando. E eu digo, pô, vai ser um prazer. E aí eu pensei assim, tá, e quem sabe a gente não coloca uns QR Codes também no livro, com uns videozinhos, eu gravo, assim, de 3 minutos, tal, para tornar a experiência mais real, assim, de bate-papo, né? E aí a RT comprou a ideia e o livro, no fim, é uma declaração de amor à sala de aula, assim, né? Essa dinâmica entre professor, aluno, aluna, entre o que acontece com a gente, né? E foi muito legal, porque o processo civil estourou, ele saiu em fevereiro, ele foi, assim, teve uma boa tiragem, a primeira tiragem se esgotou em menos de 2 semanas, já está na segunda tiragem, que também está esgotando já, eu já estou trabalhando na segunda edição do livro, que vai sair ano que vem, mas, enfim, é um outro trilho, né? Não é o mesmo, não é o mesmo vagão, não é o mesmo trem, né? É um livro diferente que eu devo à pandemia, e que, de algum modo, eu espero que possa ajudar assim, a uma introdução ao processo civil, uma big picture assim, do processo civil brasileiro. Poxa, professor, realmente parabéns aí, o sucesso enorme que esse livro está fazendo, a gente acompanha pelas redes sociais, e é muito interessante agora sabendo dos bastidores por trás dessa obra, né, a ideia de fazer um livro que fosse tentar se aproximar mais dos alunos, é uma proposta diferente, que torna o aprendizado muito mais prazeroso, mais humano, ainda mais num contexto de pandemia como a gente está vivenciando agora, né? Eu de fato fiquei contente, assim, porque é um livro que eu não sabia bem o que ia ser, eu só senti que veio de dentro, assim, né? Não que os outros não venham de dentro, mas realmente foi uma coisa visceral. Vou fazer uma coisa diferente, né? E tem uma outra coisa também, Melanie, que eu vou dividir com vocês, Igor, que vale a pena. Eu escrevo profissionalmente desde 2003. Tá? O que significa escrever profissionalmente? Significa que eu publico livros desde 2003. Tá? Todos os anos eu publico livros. E não vai aqui nenhum juízo de valor se os livros são bons ou ruins, né? Simplesmente publico, escrevo todos os dias, estudo todos os dias, basicamente isso nas coisas que eu mais faço. E eu nunca, no entanto, tinha lido livros sobre como escrever livros.
Isso nunca tinha acontecido, né? E aconteceu em janeiro, fevereiro de 2020, eu ler 2 livros sobre como escrever livros, uma coisa que eu nunca tinha feito. Ver como essas coincidências da vida, né? Eu li 2 livros que mudaram a minha maneira de ver a escrita, né? Eu nem estava pensando em escrever esse processo civil, não estava, aconteceu. E que são 2 livros, um da década de 70, um livro clássico de um professor de literatura de Yale, o Zinsser, Como Escrever Bem, né? É um livro voltado mais assim para jornalistas, tal, mas é um livro maravilhoso, eu realmente recomendo a leitura. E o outro livro é um livro recente, publicado no início do século XXI, por um autor chamado Steven Pinker, que não é um professor de literatura, mas é um neuropsicólogo, né? Ele estuda questões ligadas à comunicação, mas fundamentalmente como o cérebro percebe, né, a comunicação, chamado A Arte da Escrita, né? É um livro espetacular, né? Não, Guia de Escrita, o nome em português. Guia de Escrita, um livro fantástico. Realmente, esses 2 livros mudaram a minha maneira de ver como eu devo me comunicar. Assim, ó, realmente mudaram. Eu recomendo a leitura, porque realmente mudaram a minha vida. Claro, nem tudo que está ali pode ser aplicado numa dissertação de mestrado, numa tese de doutorado, que tem regras mais formais de discurso. Enfim, mas para quem está afim de depois disso escrever diferente, pensar um pouquinho em como produzir, são 2 livros maravilhosos. E casualmente eu também tinha traduzido, esse é um livro que não saiu ainda, vai sair esse ano, eu tinha traduzido um livro do Hazard e do Tarufo sobre o processo civil americano. E tinha também feito uma comparação, eu atualizei esse livro, que é um livro de 93, para hoje, e também comparei com o direito brasileiro. Vai sair esse livro agora, esse ano, se chama A Justiça Civil dos Estados Unidos ao Brasil, Hazard, Tarufo e eu. E também é um livro escrito de uma maneira mais leve. Então, tudo isso ficou num caldeirão que quando chegou a pandemia e chegou essa necessidade assim de me comunicar de uma maneira mais clara, mais direta, mais até afetiva e com reminiscências da minha vida, assim, de como é que eu cheguei onde eu cheguei, como é que eu cheguei aqui, né, sendo professor de processo civil, quais foram as pessoas que eu encontrei nessa estrada, acabaram me auxiliando muito. Que bom que tu gostou. E ainda mais agora, sabendo em primeira mão que vamos ter um novo lançamento. Mas, enfim, na obra Superação para Frente e Modulação de Efeitos, o senhor analisa a eficácia temporal da decisão e do precedente. E, se eu não estou enganada, enquanto a decisão ela pode ter efeito ex nunc, o precedente ele teria efeito... Desculpa, enquanto a decisão tem efeito ex tunc, o precedente ele teria efeito ex nunc. Então, o precedente ele deve ser aplicado para o futuro, não de forma retroativa. Em que pese existam aí alguns julgados que excepcionaram a aplicação da súmula 343. Bom, da mesma forma, existe a possibilidade de modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade com efeitos pró-futuro ao invés de ex tunc. Então, de fato, existem casos que a gente sabe que a técnica da modulação dos efeitos ela pode ser de grande valia. Mas agora, em relação à aplicação retroativa de precedentes, qual é a sua opinião? Cabe ação rescisória? Qual foi a relevância do julgamento do caso Metabal pelo STF? Tá bem, Meli. Muito obrigado. Essas são questões interessantes, especialmente no campo do direito tributário. Acho que o Centro de Estudos, liderado pelo nosso querido amigo Igor, tem total interesse. O pessoal brinca que essas perguntas são as perguntas de $1 milhão, né? Porque elas realmente são as perguntas que acabam agitando muito o meio tributário. Vamos começar assim, né? Por que eu escrevi esse livro? Eu escrevi esse livro porque eu senti a necessidade de realmente separar esses 2 fenômenos que estão na capa, né? Então, uma coisa é a superação para frente do precedente, e, portanto, eu preciso distinguir o que é precedente do que é decisão, ou seja, modulação dos efeitos de uma decisão em controle de constitucionalidade. E qual é a regra fundamental, né, que eu percebi? A decisão ela sempre é um discurso, né? Ela contém enunciados, contém razões, que são mobilizados pelo juiz para resolver um caso concreto e acabam se especificando no dispositivo.
né, que visam a comandar a vida das partes. Já o precedente é uma abstração das razões a partir dos fatos tratados no caso, razões generalizáveis, portanto, né, necessárias e suficientes para a solução de uma dada questão em um dado contexto fático jurídico. Isso é um precedente. E o precedente, ele tem, naturalmente, uma vocação que vai para além do caso concreto. Ela não tem nada a ver com as partes. O precedente tem a ver com dizer como a gente deve se comportar, como a sociedade civil deve se comportar, como o Estado deve se comportar, diante daquela situação idêntica ou semelhante que possa vir a ocorrer no futuro. Então, por isso essa ideia, né? O precedente, ele olha para frente, enquanto a decisão olha para trás. Muito bem. Só que a gente tem duas técnicas que podem alterar um pouquinho esse panorama. O que acontece? Desde que a gente percebeu que interpretar não é declarar uma norma pré-existente, no sentido unívoco, mas que interpretar é outorgar significado a um texto, né, à luz de uma prévia valoração argumentativa. Então, eu admito a existência de mais de um significado possível e acabo decidindo sobre um significado. Eu percebo que até o momento em que se forma um precedente, eu posso ter diferentes soluções para o mesmo caso. Isso é algo connatural à atividade de julgado. Então surge a partir daí o problema, né? O que fazer quando eu tenho, de um lado, uma enorme instabilidade jurisprudencial e, eventualmente, algumas decisões transitadas em julgado e tem um precedente que se forma no momento posterior. Bom, surge a partir daí a necessidade de a gente equacionar essas coisas, né? E como é que a gente equaciona essas coisas? Mostrando que, como regra, o precedente não pode servir como uma razão para desconstituir a coisa julgada. Por quê? Porque senão eu vou acabar fazendo com que a coisa julgada seja sempre um ato jurídico sob condição resolutiva, sob a condição de que não exista um precedente no futuro capaz de desmentir a sua autoridade. E claro que isso é contrário à segurança jurídica, né? Então a gente costuma dizer que nesse tipo de situação a segurança vence a igualdade. O princípio da segurança jurídica vence o princípio da igualdade. Então, existem algumas pessoas que vão ter tratamentos diferentes para casos idênticos, mas isso decorre do fato de que nós não tínhamos ainda um precedente formado capaz de dar unidade ao direito. E, nesse sentido, a gente precisa ter presente que o precedente olha só para frente, né? Enquanto, eventualmente, a decisão do caso olha para trás. Essa é a regra e foi isso que foi consagrado no caso Metabel, né, que depois foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal. No entanto, existe ainda, naturalmente, a ideia de que o precedente pode ter efeito retroativo. Por que ele pode ter efeito retroativo? Sobre os casos que ainda não transitaram em julgado, né? Então, uma vez que eu tenho um precedente formado, eu ainda posso, eventualmente, ter esse precedente sendo aplicado pelos demais órgãos do Poder Judiciário, né, que ainda estão examinando casos pendentes. Então, nesse sentido, o precedente pode ter uma eficácia retroativa. Agora, existem situações, vamos lá, né, em que esse panorama também pode ser alterado. Por quê? Porque existem situações em que as pessoas confiam na existência de um precedente. Então, vamos supor, abandono agora a ideia de formação do precedente, que é o primeiro cenário da súmula 343, em que eu tenho que proteger a coisa julgada e só posso aplicar o precedente de maneira retroativa para casos pendentes, né? Eu passo para um cenário em que eu tenho um precedente de uma Corte Suprema, só que depois de um determinado período de tempo ele é desgastado, né? Ele deixa de ser, eu deixo de compreendê-lo como tendo uma solução social e juridicamente congruente para os problemas. E aí surge o problema. Muito bem, a gente tem que superar esse precedente. Vamos superar para trás ou vamos superar só para frente, né?
E aí, então, a solução que eu proponho com esse Instituto da Superação para Frente, né, que vem do direito norte-americano, do Prospective Overruling, a solução que eu proponho é de que, quando eu tenho confiança justificada no precedente, eu preciso tratar todas as pessoas que atuaram de acordo com o precedente de acordo com a sua solução, né, sob pena de ferir ao mesmo tempo a igualdade e a confiança legítima. E, nesse sentido, a superação para frente do precedente, ainda que sobre os casos pendentes, aí vem a diferença, só olha para frente. É como se eu tivesse alteração de uma lei, Melanie e Igor, né? A lei se altera, vamos colocar assim, e aí então eu só posso fazer com que ela atue para frente. Só que ao lado disso, né, e essa é a técnica do 927, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, eu tenho uma outra técnica lá do artigo 27 da lei da DIN, da DC, que também está presente lá na lei da DPF, que diz respeito à modulação de efeitos da decisão. E aí já não é mais do precedente, é da decisão do caso concreto, da decisão que declara a inconstitucionalidade, né? E nessas situações, o pressuposto de aplicação é diferente. Qual é o pressuposto de aplicação? O pressuposto de aplicação é que eu devo evitar o efeito retroativo inerente às decisões, né, porque as decisões, em regra, têm efeito retroativo, toda vez que a retroação dos efeitos for causar um mal maior à Constituição e aos direitos fundamentais, né, do que simplesmente neutralizá-los. Então, são técnicas com objetivos diferentes e que têm um objeto diferente, né? E por essa razão eu resolvi escrever esse livro diferenciando bem esses institutos. E eu acho que é uma tendência, que a gente vai acabar adotando, né? O Supremo, inclusive, naquele caso do ICMS, a base de cálculo PIS/COFINS, já esposou, né? Já, a título de obter dictum, procurou distinguir essas duas técnicas. Eu acho que é bem importante esse ponto, Melanie, vale a pena a gente insistir sobre ele. Sem dúvida, professora, é realmente uma questão muito importante. A gente precisa ter em vista esse esclarecimento até para ter uma melhor compreensão do que é o precedente, o que é uma decisão, né? Qual é a influência no sentido temporal, qual é a eficácia temporal dessas decisões. E, sem sombra de dúvidas, é um assunto bastante polêmico. As pessoas ainda fazem muita confusão, né? Sem dúvida, Melanie. Eu acho que a doutrina brasileira, de um modo geral, ela não é unívoca, né? Não é pacífica. Nem o oceano é pacífico, né? Mas, Bom, assim, e muitas pessoas até desinformadas, às vezes, não sabem bem, né? porque, no fundo... Não digo nem da discussão da doutrina, às vezes uma pessoa tem uma ideia em mente e não corresponde, não é uma visão mais aprofundada, uma análise mais com base em autores, é só algo que a pessoa às vezes acaba comentando do dia a dia e isso acaba criando grandes confusões. Sem dúvida alguma. Por isso que eu acho assim, qual é o nosso compromisso, né? O nosso compromisso é pensar cada vez mais, né, conceitos e definições mais precisos, individualizando bem os respectivos objetos e fazendo com que eles consigam, de fato, operar, né, para frente, que eles consigam, de fato, se tornar instrumentos, né, intercontroláveis, porque quanto maior o controle que eu tenho sobre para que serve um bisturi e para que serve uma chave inglesa, mais eu não vou confundir as duas coisas. E melhor, portanto, eu vou chegar aos meus objetivos, né? Tem uma máxima, né, que é aquela que só para quem só tem martelo, todo problema é prego, né? Então, a gente não pode, a gente tem muitos instrumentos no direito e temos muitos problemas. A gente tem que saber diferenciar quais são os problemas e quais são os instrumentos. E sempre com esse esforço de tentar fazer mais acessível, mais compreensível ao público, né? Não, sem dúvida. Eu tenho essa convicção. A gente precisa ser claro, né? A clareza é fundamental para que a gente consiga operar bem as nossas instituições, a gente tenha domínio dos institutos, das definições, e quem não está sendo claro é porque normalmente não tem um pensamento claro. E normalmente quem não tem um pensamento claro não dominou ainda, vamos colocar assim, né? Não deglutiu, não se apropriou
né, de todo o material disponível. Por isso que leva tempo, né? Leva tempo a gente estudar e se dedicar a pensar essas coisas, leva tempo, mas vale a pena. Para solidificar o conhecimento. É isso aí. Professor, antes de nós encerrarmos, apenas para saciar a curiosidade do nosso público, gostaria de perguntar se, além dessas obras no prelo que o senhor comentou, o senhor está estudando algo diferente no momento? O que nós podemos esperar? Bom, eu na verdade estou envolvido assim, e fora essa obra que está no prelo, né, da Sociedade Civil dos Estados Unidos ao Brasil, eu estou agora estudando um pouco o controle de constitucionalidade no Brasil. Né? Onde é que veio? A gente aprende nas aulas de direito constitucional, né, que o controle pode ser difuso ou concentrado, inter partes ou erga omnes, incidental ou principal, né, constitutivo ou declaratório, né? Enfim, aquela teoria dos modelos, né? E eu me propus agora a rastrear de onde veio essa teoria dos modelos, né? Onde é que nós começamos a pensar dessa maneira e de que modo nós assistimos com a evolução dos controles dos sistemas, né, pátrios, né, do nosso país e de outros países, a evolução dos sistemas, como de algum modo desmentiram esses pares e fizeram com que a gente precisasse ampliar um pouco os nossos horizontes. Então, eu estou me dedicando um pouquinho a estudar a teoria dos modelos do controle de constitucionalidade, estou me dedicando a estudar a história do sistema constitucional anglo-americano e do sistema austríaco, né, e de como eles influenciaram outros países, e um pouquinho da história dos critérios aí que servem para classificar o direito brasileiro. Não sei se vai ser um ensaio, não sei se vai ser um livro curto, é muito rápido para dizer isso ainda. E afora isso, eu também estou pensando em escrever alguma coisa para dividir um pouco a minha experiência de escritor, né? Desde o momento em que a gente pega um trabalho científico, um TCC, né, uma monografia, a gente tem que tomar algumas escolhas, né? A gente tem que escolher o tema, tem que escolher a bibliografia, tem que escolher como é que vai estudar, o que lê primeiro, como é que faz um sumário, como é que é a relação com o orientador, com a orientadora, como é que os livros surgem. Então, eu também estou um pouquinho interessado em dividir, porque eu acho que talvez possa ajudar essa minha caminhada, né, de escritor. É uma caminhada recente, digamos que eu fiz a minha maioridade agora, né, 18 anos, esse ano 18 anos em que eu publico livros, mas talvez tenha alguma coisa de útil também. Então, são os dois projetos que eu estou envolvido nesse ano. Vamos ver o que vai acontecer. Excelente, então vamos acompanhar para ver o lançamento dessa obra. Agora eu fiquei curiosa. Professor Igor. Muito bem. Eu também, Melanie. Fiquei curioso. Professor, é um tema bastante gigante. É verdade. Professor Daniel, muitíssimo obrigado pelas suas excelentes considerações. Eu lhe devolvo a palavra para as considerações finais. Professor Igor, meu querido amigo, Melanie, eu quero registrar aqui que é uma grande alegria para mim participar desse projeto do Centro de Estudos Tributários por ti capitaneado, né, com a coordenação adjunta da Melanie. Eu acho que sim, afora o valor atual da gente poder debater esses temas e estarmos juntos, nos encontrarmos virtualmente, o que sempre é ótimo. Eu acho que tem um aspecto de registro da memória da nossa faculdade, né? Das coisas que acontecem, de como as pessoas chegaram, o que fizeram, né? E de que modo podem deixar alguma coisa como algo que possa ser aproveitado no futuro. Então, eu quero, mais uma vez, parabenizar a ti, Igor, por estar capitaneando esse projeto, a Melanie, por estar na coordenação adjunta, e dizer que a nossa Faculdade de Direito ganha muito com atividades e com lideranças como essas de vocês. Eu realmente fico muito feliz em poder participar. Só tenho a agradecer. Muito obrigado. Maravilha. Nós é que temos que agradecer imensamente as suas considerações, seu tempo e tudo mais. Professor Daniel, muito obrigado. Melanie, muito obrigado. E um grande abraço a todos vocês. Tchau. Muito obrigada, professor Igor, professor Daniel.